Boa tarde, estamos ao vivo? Vamos lá, estou ao vivo agora. Boa tarde, gente. Ou bom dia, ou boa noite, não sei em que momento você vai poder ver essa live, né? Assistir. Hoje a gente vai falar sobre o relacionamento de casal e o impacto disso na vida dos filhos, tá? Então tá, gente, ó. Quem quiser convidar, quem tiver aí, quiser convidar mais pessoas para assistir essa live, é só clicar aí nesse aviãozinho, nessa setinha que tem aqui embaixo. Isso. E enviar para as pessoas, ok? Deixa eu arrumar aqui essa blusa, né, gente? Pera aí. Bom, então vamos lá. Hoje é relacionamento de casal, né? Amanhã é dia dos namorados, muitos casais. E a gente precisa olhar muito pro relacionamento de casal, o quanto que isso impacta na nossa relação com os nossos filhos e o quanto que isso impacta na vida dos nossos filhos enquanto adultos. Não só na parte de relacionamento, Sil, Carolina, não só na parte assim de relacionamento deles no futuro, mas na forma deles de lidar com as pessoas, com o mundo e com diversas situações, tá bom? Então vamos chegando pra gente poder começar. E essa live, gente, assim é pra todos, é pra quem tá casado com um relacionamento ok, é pra quem tá namorando, é pra quem tem filho de um outro relacionamento que talvez não casou, mas que tem esse filho. Essa live é pra várias pessoas. Pra casal que já, pra pais, né, pais que já se separaram, o casal que já se separou, pais que estão vivendo juntos, para pessoas que tiveram filhos de outro relacionamento e hoje tem algum outro relacionamento, para todas as pessoas, tá? E não só para os pais, tá? Para os filhos também, porque eu vou falar um pouquinho sobre qual que é a postura do filho nessa relação. Mesmo se esse filho é uma criança ou se esse filho é um adulto, a postura é a mesma. Vamos comigo? Ei, Sara e Kênia, boa tarde, gente. Bom, então vamos lá, né? Vocês podem ir colocando comentários, dúvidas, se tiverem, que eu vou respondendo com o tempo, tá bom? Bom, então vamos lá. A gente precisa saber, né, o objetivo, assim, quando eu pensei nessa live, é principalmente falar qual que é o objetivo dos pais, qual é a postura dos pais para ajudar os filhos, sabe? No relacionamento, quando esse casal se relaciona, quando esses pais se relacionam, qual que é a postura que esses pais precisam ter para que tudo ocorra bem. E eu sei que isso é algo que muitos pais têm dúvida, sabe? Tanto para os pais que chegam aqui no consultório, tô aqui hoje, tá, gente? Tô trabalhando, não só vim fazer essa live. Tanto para os pais que chegam no consultório, porque se separaram ou estão se separando e querem, né, que eu contribua aí com o processo de um menor trauma na criança, quanto para os pais que estão casados, bem casados e precisam ter atenção a alguns pontos, ok? Bom, então vamos lá, gente. Brigas dos pais não quer dizer... às vezes os pais, eles brigam, né? Eles brigam e às vezes os pais falam assim comigo, Isabela, mas eu não brigo na frente do meu filho. Eu não discuto com meu marido, eu não discuto com a minha esposa na frente do meu filho. E não importa se você discute ou se você não discute. A questão é que a criança, ela sente essa tensão entre o casal. Ela percebe essa tensão entre o casal. E é essa tensão que vai mover essa criança. E esse filho, tá? Por exemplo, pode ser adolescente também, e lá na fase adulta a gente ainda continua reproduzindo isso que a gente viu da relação dos nossos pais, só que a gente reproduz de outras maneiras. Então, assim, essa criança, ela pode ficar mais irritada, mais agressiva, ela vai reproduzir aquilo que acontece, ela percebe talvez uma raiva da mãe em relação ao pai, ou uma raiva do pai em relação à mãe, ela percebe que tem alguma coisa ali naquele casal, naqueles pais, que não tá fluindo bem. E essa criança se conecta com isso, sabe? Então ela pode ficar mais irritada, mais agressiva, ela pode querer tomar partido de um dos dois, querer defender o papai ou querer defender a mamãe. E isso com certeza, gente, independente do lado que ela tome nessa postura, essa criança vai sofrer, né? Lá na frente, né? Ele vai sofrer muitos, mas muitos impactos mesmo. A nossa postura diante de filho é uma das posturas mais... que a gente precisa ter mais cuidado, sabe? E eu falo isso para os filhos de vocês, para as crianças de vocês, para os adolescentes de vocês e para vocês enquanto filhos, tá? Porque todo mundo aqui que tá me assistindo é filho.
A gente não tem como não ser filho. A gente é filho a todo momento, né? Às vezes somos pais, às vezes não. Então essa postura é para todos. Eu tenho um livro aqui, é um livro de constelação familiar para criança, né? Ele não tá aqui, eu emprestei ontem para um paciente meu. Precisava trabalhar uma criança que tá pegando muitas coisas dos pais, e eu deixei ele levar para casa. Esqueci que eu teria live hoje sobre esse tema, que seria legal eu mostrar para vocês, mas eu mostro o livro, tá? Que é O Meu Lugar. É um livro que fala de constelação familiar para crianças. Eu mostro para vocês nos stories depois, tá? Vocês me lembram, eu vou mostrar depois nos stories para vocês. Mas é o seguinte, a criança, gente, ela percebe essa tensão aí na relação dos pais e ela é afetada por isso. Ela pode tomar partido de um dos dois e ela vai ser afetada por isso. Ela pode ficar irritada, agressiva, e claro que isso afeta todas as relações dela. E ela pode também sofrer agressões por fora. As pessoas podem maltratá-las na escola, ela pode mudar o comportamento dela na escola, ou mudar o comportamento dela em casa mesmo. Tudo isso, sabe, afeta essa criança de uma forma. Não só a criança. Lembrando, gente, que eu não tô falando só pros filhos de vocês. Eu tô falando pra vocês também enquanto filhos. Porque mesmo que hoje vocês sejam adultos, algumas dificuldades que vocês têm hoje, tudo isso está relacionado ao que vocês viveram lá atrás, na relação dos seus pais, na sua forma de ver o relacionamento dos seus pais. E sabe o que acontece muitas vezes? Sabe o que acontece com frequência? É que as crianças, elas veem os pais brigando, ou elas sentem essa tensão dos pais brigando, ou elas escutam os pais brigando, ou elas percebem, né, no comportamento dos pais algo tá diferente, ou elas vê que o pai deu uma resposta na mãe, ou que a mãe deu uma resposta no pai. Ou às vezes os pais soltam um comentário um do outro, seu pai fez isso, né? Olha o que seu pai fez, ou sua mãe fez isso, olha sua mãe, não sei o quê. Às vezes os pais fazem alguns comentários, mesmo que não briguem na frente dos filhos. E aí esse casal depois, ele costuma fazer as pazes. E muitas vezes essas pazes é entre quatro paredes, né? É lá o casal, né? O momento, por exemplo, da relação sexual desse casal, isso não é compartilhado com os filhos. Então os filhos, deixa eu só colocar meu celular aqui no silencioso. Os filhos, eles... Pronto. Ui! Os filhos, gente, eles não percebem, eles não veem os pais... Eita, nossa! Os filhos não veem os pais fazendo as pazes. Mas eles veem, eles são afetados, eles percebem, eles sentem a tensão toda vez que esses pais brigam, ou que esses pais discutem, ou que existe uma tensão ainda não resolvida entre esse casal. E aí o que acontece? A criança pensa, ela cresce pensando que casamento não é legal, que casamento é sofrimento, que não dá certo esse negócio de casar, que o amor é muito doído. Gente, às vezes eu tenho, né, pacientes que chegam aqui ou clientes que chegam para constelação familiar e eles têm uma consciência assim, eles falam, não, amor é isso, né? O amor dói, o amor machuca, é assim mesmo, né? O relacionamento, a gente sofre mesmo, né? Pessoas que chegam com uma crença, com uma certeza de que relacionar-se é machucar-se, que é ruim mesmo, que é assim, que as mulheres precisam aceitar isso, porque antes aquele homem que faz aquelas coisas ruins para ela do que um homem que não existe, né? Do que não ter alguém. E todas essas crenças, todas essas percepções, todas essas sensações foram formadas lá na infância. Quando esse filho, quando essa criança olhou para o relacionamento de casal. A Kenny colocou aqui, ó, isso me afetou muito na separação dos meus pais. Isso o quê? Não viu o seu comentário aqui para cima. Provavelmente alguma coisa que eu falei, né, Kênia? Talvez de tomar partido, enfim. Quando crianças, a gente acha que é isso, sabe? Além disso, às vezes, os pais, eles realmente se separam e um começa a falar mal do outro e a criança fica dividida, né? Ela não sabe se ela pode amar esse pai, se ela pode amar essa mãe, ela acha que ela não pode fazer isso. Então os pais, né, eles sempre precisam mostrar para os filhos que toda criança, gente, ó, toda criança tem direito de amar os pais. Toda criança tem direito de amar os pais. Ela pode amar o papai, ela pode amar a mamãe. Ela não tem que ficar escolhendo entre um ou entre outro. Isso é injusto, isso é... Quando os pais fazem isso, claro que quando eles fazem, eles não percebem o impacto, né?
os prejuízos que eles estão causando na vida daquele filho. Eles pensam, eles colocam aquilo ali como uma dinâmica que é deles mesmo, mas isso causa muito prejuízos. Então, assim, independente de qualquer situação que aconteça na sua casa, não faça o seu filho escolher entre um ou outro, porque todo filho vem dos dois, vem desse casal, né? Um filho, para nascer, ele precisa do material genético do homem, o pai, do material genético da mulher, a mãe, e ele é feito desses dois. E quando você fala mal desse pai, quando você não concorda, quando você briga, quando você tem raiva, quando você fala, ai, que homem bagunceiro, ou ai, que, nossa, esse homem é muito agressivo. Ah, não, que é traste, pai do meu filho. Não, ele não é pai do meu filho, não. Eu já casei de novo, né? Ui, gente, toda hora. Eu não consegui, eu esqueci o meu suporte lá em casa. E esse celular não tá ficando fixo aqui, mas vamos que vamos. E aí as mães falam, né? Eu já ouvi falas assim, olha, o padrasto, o padrasto do meu filho que é o pai dele, ele que é o pai dele, ou não, o pai, ele não precisa saber do pai dele não, porque eu casei e o meu marido, ele assumiu meu filho com tanto amor, ele cuida do meu filho como se fosse filho, ele que é o pai. Gente, eu entendo que muitas vezes, né, causa uma certa revolta, uma raiva. Por exemplo, você, mulher que tá aí me assistindo, que é mãe, você teve um filho com um homem, esse homem não visita o filho, não dá atenção, nem pensão paga, nada disso, né? Não tem aquela presença de pai, e aí você se casa, tem um marido que faz isso. Então, assim, eu entendo que a gente pensa de uma forma assim que é injusto. Mas olha só, se não fosse esse homem, esse traste aí que você chama de traste, você não teria o seu filho. Porque se fosse para você ter um filho com o seu marido atual, não seria o seu filho hoje, seria um outro filho. É o filho que talvez você tenha com ele, mas não é esse outro filho que você teve. E a gente faz isso porque a gente pensa com uma constelação, com um pensamento assim, não, isso é injusto. Mas a gente esquece, porque olha só, se a gente é feito de pai e mãe, metade pai, metade mãe, não nos resta nada se a gente impede o nosso filho de amar um aos dois, de seguir um aos dois, ou de fazer com que ele escolha, sabe? Por exemplo, você se separou e seu filho não visita mais o pai, porque você não quer que ele visite. Ou às vezes o pai mesmo não quer, e claro que ele vai ter que lidar com isso, e seu filho também, porque seu filho ele não é só seu, é sempre o nosso filho, é o filho de duas pessoas, né? Precisa sempre de duas pessoas para ter um filho, então essas duas pessoas são os pais. Isso quando não tem outras situações, às vezes de adoção. Existem esses pais, né, que são os pais realmente, que é quem forneceu o material genético para que esse filho existisse, mas tem algumas crianças que elas têm a possibilidade de ter outros pais, né? Elas têm como se fosse um presente, que são os pais adotivos e outras situações. Então, existem esses casos também. O mais importante é a gente saber que precisa existir um respeito. Porque no relacionamento de casal, quando existe aí alguma situação, algum conflito, esse conflito é muito mais profundo do que a gente imagina. Você às vezes não briga com seu marido porque ele deixou uma toalha na mesa, não é em cima da mesa ou em cima da cama, ou porque ele não lavou as vasilhas ou qualquer outra situação. Existem raízes muito mais profundas aí nessa relação. E são para essas raízes que a gente precisa olhar. E na verdade são para essas raízes que a criança olha, que a criança deseja que os pais resolvam, que resolvam aquele conflito. E que muitas vezes a gente não resolve. E sabe, muitas vezes onde que tá essas raízes? Quem aí adivinha, gente? Onde que estão essas raízes dos conflitos aí do casal? Alguém quer colocar aqui no comentário onde que estão as raízes dos conflitos, dos relacionamentos do casal? Sempre na relação dos nossos pais. Na nossa criança. Isso, Carolina, essa criança que presenciou o relacionamento dos nossos pais, que ficou marcada com aquilo. Então, às vezes, hoje você é um adulto, sabe? Hoje você já é um adulto, mas seus pais se separaram lá na infância. Então, enquanto criança, você ficou dividido. Enquanto criança, você... Ei, Fabrício, boa noite. Oi, Sheila. Enquanto criança... Boa noite não, boa tarde. Enquanto criança, você não sabia como se posicionar. Enquanto criança, você achou que você precisava tomar partido. Enquanto criança, você achou que o papai era o malvado ou que a mamãe era a malvada da situação.
Então, é essa criança que tá marcada, sabe? Da forma como ela olhou para esse relacionamento dos pais. Deixa eu dar uma lidinha aqui nos comentários de vocês. Tinha uns comentários aqui pra cima. A Sara falando que foi conhecer o pai dela aos 20 anos. Imagino, Sara, mas que bom que você pode conhecer, né? Espero que você tenha uma boa relação com ele, que você consiga, né, ter tomado os pais. A gente utiliza muito essa expressão de tomar, isso eu tô falando, essa live de hoje, gente, ela é baseada, claro, na minha percepção, né, atendendo aqui as crianças, as famílias de psicóloga, mas também na minha formação em percepção e experiência como consteladora familiar, tá? Porque, na verdade, as leis da constelação, ela fala das leis de todos os relacionamentos. Então, quer você queira ou não, quer você conheça ou não, quer que seja comprovado como ciência ou não, são as leis sim que atuam nos relacionamentos, tá bom? Então tá, a Sara colocou que foi conhecer os pais aos 20 anos, quando estava com 6 meses eles se separaram. Imagino como pode ter sido difícil pra você, tá, Sara? Talvez até se relacionar mesmo, né, relacionamento afetivo. Carolina colocou, verdade, quando o pai do Luiz me largou, ele me culpou, disse que eu não queria mais a família, aí o pai faleceu, ele me culpou muito. É algo aí, Carolina, que eu vou falar, tá? No final da live eu falo pra vocês qual que é a postura que a gente precisa ter, tá bom? Mas as crianças, às vezes, elas acabam tomando partido e isso, nossa, gente, os prejuízos das nossas relações com os pais, eles são os maiores prejuízos que a gente pode ter, qualquer pessoa, tá? Enquanto criança ou enquanto adulto. Mas enquanto criança, é mais fácil porque os pais podem fazer isso pela criança, pode mostrar pra ela o caminho, é mais fácil. Agora, quando o adulto chega aqui, o processo dele, às vezes, ele tem mais resistência em aceitar, ele tem mais crenças que limitam ele a perceber os processos, e isso acaba dificultando mais o processo. Mas nada é impossível, tá? Na infância, nos pais, vocês responderam. Ei, Ana. Ei, Ni. A Sara, não temos contato, vi que não era interesse dele. Então, ok. Você concorda, Sara, com esse pai da forma como ele é? Toma ele no seu coração, que você precisa da força dele. Que você não seria você se não fosse seu pai, independente de como aconteceu, e deixa a vida que segue, tá? Fabrício colocou, sempre tive meus pais e tenho boas lembranças de que meu pai sempre cuidou da minha mãe quando adoeceu. 30 anos atrás, numa época que era feio homens ir pra cozinha, meu pai sempre estava cuidando da limpeza. Que gracinha, né? Que pai forte, né? Que pai forte você tem, Fabrício. Se conecte com essa força dele, tá? Com essa força do seu pai, essa força do masculino. Bom, então vamos lá, gente. Então, assim, as raízes, né, dessas nossas dificuldades do relacionamento de casal, elas são sempre mais profundas do que a gente pensa. E essas raízes estão na nossa criança, estão no relacionamento dos nossos pais. E aí a gente cresceu, né, pensando que o amor não dá certo, que relacionamento de casal é difícil mesmo, que quando a gente se relaciona, os homens brigam, as mulheres brigam, ou os homens batem, ou as mulheres batem, que esse processo ele faz parte. E aí essa criança, né, quando se tornar adulto, vai ter muita dificuldade aí de se relacionar. Vai ter muita dificuldade porque se ela tem essa dificuldade também enquanto criança, ela vai ter uma dificuldade de tomar os pais. E o que é tomar os pais? É concordar com os pais, concordar com a própria história, né, como é. Igual a Sara colocou aqui, que ela foi conhecer o pai dela aos 20 anos, mas que eles não têm contato. Então é concordar com isso, não tem como ela brigar com essa história dela. Ela concorda, pega a força do pai e segue pra vida dela. Então é a gente concordar. Então quando essa criança lá na infância, ela é colocada nessa disputa, um pai fica brigando com o outro, magoando o outro, essa criança ela cresce destruída, ela cresce sem força, né? Então ela não tem força de ir pra vida, então ela pode fracassar em vários aspectos da vida. Porque olha só, já falei 50 mil vezes aqui que, ó, criança é todo filho, tá? Não é só criança não, é todo filho. 50% pai, 50% da mãe. Precisou desse material genético dos dois para que nascesse essa criança. Se você, mãe, despreza o pai do seu filho, você, eu não gosto dele, ele era um traste, ele era agressivo, nossa, ele era um bobo, nossa, ele era um palhaço, não sei o quê. Você tá desprezando 50% do seu filho. Tem até um post aqui que eu fiz pra vocês colocando uma frase que é muito importante a gente falar pros nossos filhos, né? Que filho, vou falar na linguagem pras mães, mas é a mesma coisa em relação aos pais. A mamãe não ama mais o homem que é o seu pai, né? O homem e a mulher não se amam mais. Mas a mamãe ama o seu pai em você, porque esse filho é 50% pai.
Se você despreza esse pai, você despreza esse filho também. Ou seja, esse filho vai quebrado para a vida, né? E quebrado não consegue formar nada. A mesma coisa para os homens. Filho, o papai não ama mais a mulher que a sua mãe, mas o papai ama a sua mãe em você. E aí você respeita, você concorda e essa criança cresce forte e consegue ir para a vida, tá? Silmara colocou: minha ex-cunhada sempre fala mal do meu irmão para as filhas deles. Estou tentando ajudar ela a entender que o pai é muito importante na vida das crianças. Mas ó, Silmara, pensa sempre que você tem o seu papel aí, um limite para isso, tá? Porque esse processo, da gente concordar, da gente perceber isso, não é na nossa fala, eu amo seu pai em você. Não é só falar isso, é uma postura interna, é você sentir, é você concordar, é você dar conta disso, sabe? A nossa postura, ela é interna, é com o que a gente sente, porque é o sentimento que cria tudo. Não é com o que a gente fala. Então, é claro que o ideal é ela saber sobre isso, mas talvez vindo de você, ela não dá conta nem de concordar, de compreender isso, de olhar mais pra isso, sabe? Então, assim, você tem um limite, você só vai poder ajudá-la se ela quiser também. A Ana colocou: eu ficava de pombo correio no meio da comunicação dos meus pais, no meio do processo de separação trágico. Imagino. É muito difícil, né, gente? É muito injusto. Eu acho que os pais, quando o casal, né, quando ele tá nesse conflito de separação, eles estão tão machucados, tão feridos, que eles não dão conta de raciocinar de forma lógica. E aí eles envolvem os filhos nisso tudo. E isso é muito trágico, né? Causa muitos impactos mesmo na vida desse filho quando ele já tá, não só na infância, mas quando ele tá na fase adulta. E isso destrói, né? Destrói pessoas, mesmo que esse nunca é o objetivo dos pais. Nenhum pai, nenhuma mãe quer destruir o filho. Todo pai, toda mãe quer ver o filho bem, quer ver o filho evoluindo, né? Eles têm uma sensação de que eles deixaram um bom legado, que eles fizeram um bom trabalho enquanto pais, né? Toda vez que eu pergunto aqui para os pais, que eu trabalho com eles, o que eles desejam para os filhos, eles pensam: meu filho lá na fase adulta, eles falam em relação a caráter, a felicidade, a ter um trabalho, a ter um propósito, sabe? Mas aí a gente esquece que para ensinar a criança isso é ali no dia a dia, principalmente nos momentos de maior dificuldade. E aí isso trava, isso impede os nossos filhos, impede hoje a gente, enquanto adultos, dependendo do que aconteceu conosco lá na nossa infância, de prosseguir, de seguir adiante, tá? Bom, então tem toda essa situação que acontece aí, Kênia. Tem toda essa situação que acontece, que a gente precisa realmente olhar para isso. E Ana, realmente nem todos têm essa visão da constelação. E a constelação familiar, gente, ela é filosofia de vida, sabe? Depois que eu conheci a constelação familiar, eu não consigo pensar de outra forma, porque o pensamento sistêmico, ele me acompanha a todo momento. E é uma questão de postura mesmo, a nossa postura enquanto filha, a nossa postura enquanto pai, enquanto mãe. A gente precisa pensar o tempo todo nessa postura. E se todos conhecessem essa filosofia e seguissem, a gente teria um mundo realmente muito diferente. Eu acredito que a constelação, ela é um presente mesmo que a gente tem para mudar a nossa sociedade, para mudar a nossa forma de ser, nossa forma de agir, a nossa forma de ser no mundo. Então esse conflito, né, ele sempre acontece por muitos motivos e muitas vezes os pais não dão conta de olhar para isso e aí o filho olha. E como que esse filho olha? Ele olha vivendo a dor, ele olha vivendo a dificuldade daquele casal, ele olha reproduzindo a dificuldade, sabe, daquele casal. E muitas vezes os pais não percebem isso, né? Eles acham que o problema é da criança, que a criança que não teve ainda maturidade, capacidade de lidar com a separação deles. Então eles vêm e procuram terapia para criança, porque a criança não tá dando conta. E não é essa criança que não tá dando conta. Claro que essa criança é afetada, mas quem principalmente não tá dando conta é esse casal, que ainda não resolveu, que ainda não olhou para aquele conflito que tá por trás ali dessa situação, sabe? E quando esse casal consegue olhar para isso, né, gente, é uma postura interna. Quando esse casal, quando esses pais olham para isso, as coisas fluem muito mais. Eu assisti um filme essa semana que chama A Menina Índigo, é um filme brasileiro. Eu amo ver filme brasileiro. E não tô falando aqui de crianças índigos, não é isso. Mas no filme ele mostra bem claro essa questão de quando o casal tem um conflito, o quanto que isso impacta na vida da criança. O quanto que a criança precisa reproduzir algum tipo de comportamento para que esses pais olhem para o que precisa ser visto. Porque os filhos, gente, eles olham para onde a gente olha, eles olham para as nossas dores. Por isso que eu falo que a gente precisa se cuidar para a gente não sangrar nos nossos filhos.
para as nossas feridas não sangrarem nos nossos filhos. Ana, A Menina Índigo é um filme brasileiro, tá? Kênia, Viviane, então assim, toda vez que um casal tá em conflito, né, que os pais estão em conflito, isso vai sempre respingar nos nossos filhos, é inevitável que isso aconteça. E não só o casal, né, quando você, mãe, tá com um conflito, algo não resolvido aí dentro de você, você respinga isso no seu filho, não tem jeito. As crianças, gente, nossa, as crianças é tão lindo porque elas carregam tudo pelos pais. Tudo, mas tudo mesmo. Se seu filho achar, nossa, mamãe já tem tanto, ele tá lá na sua barriga ainda, tá sendo gerado. Ele pensa assim, poxa, mamãe tem tantos problemas, às vezes você tá passando uma gestação muito difícil, tem problemas aí seu. Aí ele, claro que não é dessa forma, né? Mas aí ele pensa assim, poxa, mamãe e papai tem tantos problemas, ou mamãe tá com tantos problemas. Nossa, eu vou ser uma criança muito boazinha, eu não posso dar trabalho pra minha mãe. Ou, por exemplo, vamos imaginar uma outra situação. Você tá com uma vontade de ir contra a vida. Você tem uma vontade, por exemplo, de morrer, sabe? Você não quer viver mais, você tá cansada. E essa criança pensa assim, ah não, mamãe não vai não, pode deixar que eu vou por você. E gente, eu sei que é duro e que é pesado isso aqui que eu vou falar, mas as crianças morrem pelos pais. Muitas crianças morrem pelos pais. Muitas, mas muitas. Muitas crianças adoecem pelos pais, morrem pelos pais, se comportam de forma inadequada pelos pais. E eu não tô dizendo isso de forma alguma para culpar pai e mãe, tá? Esse nunca foi meu objetivo. Muito pelo contrário, meu objetivo é sempre curar e ajudar vocês. Mas se a gente não se curar, a gente não tem jeito. Isso cai nos filhos, sabe? E não cai só na infância, não. Cai na vida toda. Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, ele faleceu ano passado com 92 anos. E com 92 anos, gente, esse homem, assim, vocês não têm noção do legado que ele deixou, do conhecimento que ele deixou, das transformações que esse conhecimento dele gera na vida das pessoas. Mas com 92 anos, ele fez uma constelação. Com 92 anos, ele constelou a relação dele com a mãe, porque achava que o irmão dele tinha preferência no coração da mamãe dele, né? E aí ele constelou, imagina, ele pôde morrer em paz, né? Ele pôde ir pro, sei lá, pôde sair aqui desse mundo, né? Com mais paz, com uma forma bem diferente. Então, assim, é muito lindo, porque as crianças, elas fazem tudo pelos pais. A vida dela, a nossa vida, gente, ela é guiada pelos pais. É isso mesmo, Carolina, misericórdia, eu sei que é pesado, mas eu preciso falar isso com vocês. E a Ana colocou que as crianças são esponjas, elas são mesmo. E elas fazem isso, gente, com o maior amor do mundo. Com o maior amor do mundo, porque para elas estão salvando aquele sistema, salvando aquela família, fazendo o melhor pro papai, fazendo o melhor pra mamãe. Você que é pai e mãe, você não pensa todo dia que você quer dar o melhor pro seu filho? Quando você pode até bater no seu filho, mas você não pensa que aquilo é o melhor que você tá fazendo por ele quando você faz? Em algum momento você pensa isso, eu vou bater nele para corrigir, para ele aprender a ser uma boa pessoa, para ele não sofrer no futuro. Na sua cabeça é isso. Claro que não é isso que acontece, os impactos não são esses. Mas quando você faz pensando que é o melhor. E uma criança, ela adoece, ela morre, ela se comporta mal, ela entra em situações difíceis por causa disso. Tem criança que chega aqui que tem doenças, que acontece muito acidentes com ela, que tá sempre precisando ir pro hospital. Por quê? Porque tá carregando uma dor que não é dela, sabe? Então o casal, os pais, eles precisam olhar para isso. A Sheila colocou, um aborto espontâneo seria um exemplo de crianças que morrem pelos pais? Sim. Pode ser, tá, Sheila? Eu não tô dizendo que não, tá? Porque cada história é única. A gente só sabe disso numa constelação familiar, tá? Mas pode ser sim, tá? Toda criança que se vai, ela tá compensando alguma coisa. Ela pode estar compensando uma dor dos pais. Ah, eu vou fazer isso pra mamãe ficar feliz, pra mamãe não precisar ir. Eu vou, mamãe, por você, eu vou no seu lugar. A criança pensa assim, sabe? Mas pode ser várias situações. Pode ser que é algo que nem é de você e do pai da criança. Pode ser algo que é dos seus pais, dos seus avós. Algo que aconteceu no seu sistema lá atrás, tá bom? Então depende. Tem várias situações, beleza? Gente, até aqui tudo ok? Tudo ok? Bom, então vamos lá.
Então, toda vez que a criança toma partido, né, de um dos pais, eu falei pra vocês que ela vai crescer quebrada, que ela vai ter dificuldades nos relacionamentos dela, porque ela precisou tomar partido, e aí ela não tem como ela vencer, não tem como ela continuar. Ela ficou quebrada, ela acha que precisa escolher entre um e outro, isso machuca muito essa criança, isso dói muito nessa criança. E ela acha que ela precisa fazer aquilo, ela pensa, eu vou honrar meu papai, seguindo ele, e aí deixa de honrar a mamãe, depois vai honrar, porque assim, ó, quando nós filhos tomamos os nossos pais no coração, a gente toma a força deles, tudo que eles têm de bom. Mas quando a gente não toma os nossos pais no nosso coração, a gente fica com a personalidade deles. E sabe aquilo que é mais chato no outro? O pai reclama que a mãe, o pai reclama que a mãe não tem controle financeiro, por exemplo. Aí esse filho vai crescer com dificuldades financeiras, não vai saber lidar com dinheiro. A mãe reclama que o pai é agressivo ou bebe demais, por exemplo. Essa criança vai nascer tendo dificuldades para lidar com a bebida também. Então, quando a gente consegue tomar os nossos pais no nosso coração, a gente não precisa tomá-los na personalidade, no jeito de ser. Porque quando a gente toma os nossos pais, a gente carrega a força deles, porque a gente concordou com as fraquezas deles, porque todo pai e mãe tem suas fraquezas, né? É ser humano, é comum, tem fraqueza. Mas a postura do filho é saber o seguinte, que diante dos nossos pais, nós somos sempre pequenos. A gente nunca vai dar conta de resolver os problemas dos nossos pais, de fazer tudo pelos nossos pais. A gente pode ajudá-los, sim. Sempre que for possível, sempre que eles solicitarem, a gente pode ajudar os nossos pais. Mas a nossa postura de pequeno, de filho, tá? Se eu ajudo meu pai, minha mãe pensando assim, eu sou melhor que todo mundo. Não, tá vendo? Dos meus irmãos, tem 5 filhos, tem 10 filhos, tem 15 filhos. Só eu que ajudo, só eu que tô lá, porque meu pai precisa de mim, minha mãe precisa de mim. Não, eu não posso sair de casa, porque se eu sair de casa, o que vai acontecer com a minha mãe? Não, eu não posso. Nossa, se eu não ajudar minha mãe, meu pai, não sei o que acontece com a vida deles. E aí, quando você fica nessa postura de achando que você é maior que seus pais, você fracassa. Na verdade, é porque você já tá quebrada, entendeu? E aí, então, nesse caso, nessa situação, você fracassa. Ei, Ana. A Ana do Eros. A Ana, nutricionista, colocou assim, da mesma forma na alimentação, influencia desde a gestação. E é isso mesmo, né, Ana? Influencia. A forma como a mãe lida com a alimentação, a forma como ela pensa, né? Eu vou nutrir ou não vou nutrir esse filho. São processos muito inconscientes, sabe? Mas que vão perdurar na nossa vida aí por muitos e muitos anos. A gente sempre vai precisar em algum momento parar e olhar para isso. Então, quando é criança, quando é pequenininho, os pais podem ajudar. Tá? Os pais podem ajudar. E qual que é, EQL? Qual tema, Ana? Eu tô falando sobre o relacionamento de casal e o impacto na vida dos filhos, tá? E eu tô falando para esse casal, às vezes, né, as brigas, as discussões, a separação, ou se seu filho é de outro homem, por exemplo, e você hoje está casada, qual que é a nossa postura diante de tudo isso? Bom, então é isso, sabe? Esses impactos, eles nunca vão ficar só na infância dos nossos filhos. Esses impactos, eles vão ir pra vida toda. E você hoje, que é adulto, é mulher ou é homem adulto que tá aqui ouvindo essa live, você também pode ter impactos, mesmo se seus pais se separaram ou não. Porque é a forma como você olhou. Às vezes, nós adultos, né, a gente chega na casa dos pais e às vezes o pai ou a mãe quer falar mal da mãe ou quer falar mal do pai. E a gente tem que pensar na nossa postura, porque às vezes, por exemplo, vamos imaginar, você chegou na casa do seu pai e o seu pai começou a falar mal da sua mãe. E aí quando ele fala mal da sua mãe, você fica com raiva do que ele falou, ou você concorda com ele, a mamãe tá fazendo isso, tá errado. Não, gente, não, a nossa postura é a postura interna. Você pode até ouvir seu pai, mas a sua postura isso não é problema meu. Pode parecer egoísta, mas não é problema de filho o relacionamento dos pais. Não são eles que resolvem. Papai e mamãe são grandes, eles que resolvem. Eu, enquanto filha, sou pequena diante deles. Eu não resolvo a vida deles de casal. E aí a gente não toma partido, a gente não resolve, a gente não se envolve com aquilo. E aí a gente tem energia, possibilidades de cuidar da nossa vida. Mas se a gente começa a tomar partido, se a gente começa a implicar com isso, sabe?
a ficar com raiva da mamãe ou do papai porque um falou mal do outro, a gente não cresce, a gente não evolui, sabe? A gente não consegue fazer parte disso, a gente não consegue crescer na nossa vida. Então a nossa postura é sempre se manter neutro, a gente não toma partido de pai nem de mãe. Deles a gente pega o melhor, sabendo que eles são imperfeitos, que eles são seres humanos, mas que eles são maiores que nós, eles que resolvem aí as pendências, as situações, eles que resolvem isso. Beleza? Tá, então assim, o Bert, né, que é o criador das constelações, ele sempre fala assim, que numa separação de casal, a criança deve ficar com aquele que mais respeita o parceiro. Claro que assim, né, gente, numa separação de casal, a criança ela tem direito de ficar com os dois. A criança, ela tem esse direito e você, enquanto pai, enquanto mãe, precisa fazer com que ela tenha direito a isso que é direito dela. Ela pode ficar com os dois. Mas vamos imaginar que ela só vai ficar com um. Tem que escolher um para ela ficar. Então ela teria que ficar num pensamento sistêmico com aquele que respeita mais o outro. Então se a mãe consegue respeitar aquele pai, a criança precisa ficar com a mãe. Ou se é o pai que consegue respeitar aquela mãe, essa criança tem que ficar com o pai. Se a mãe não dá conta, né, de lidar com o pai, com as características do pai, que só reclama desse pai, que não respeita, que sente raiva, que não concorda com ele de forma alguma, essa criança não tem que ficar com a mãe. E se é o pai que faz isso, essa criança não tem que ficar com o pai. Então, o que eu percebo, né, nos relacionamentos, que quando esse casal não se respeita, a criança vai sempre ter uma dificuldade. Quando esse casal, né, e isso assim, às vezes as mães ou os pais, eles falam assim, mas eu respeito, tá tudo bem, eu concordo, mas não. Internamente você não concorda, internamente você não respeita, internamente você não aceita aquilo ali. E aí, claro que isso vai respingar no seu filho. Ou seja, você tá matando metade do seu filho. Você tá dizendo, filho, eu te amo, mas só pela metade. E aí essa criança, né, não evolui, não tem como ter um futuro legal, não tem como crescer com essa postura. Então, qual que é a postura, né, gente? Quando os pais se respeitam, quando eles se amam, quando eles concordam com o outro, quando eles resolvem esses conflitos, esse amor que nutre ali pelo casal, ele respinga, ele transborda e ele cai nos filhos, sabe? A postura é sempre de respeito e de amor. E muitas vezes, imagina aí um casal que às vezes briga pra caramba, briga todos os dias. Às vezes tem filhos, né, que esse filho, ele tá desejando muito que esse casal se separe. Eu não aguento mais meus pais, eles só brigam. Nossa, eu tô torcendo pra separar logo. Ou eu tô forçando a minha mãe a realmente separar do meu pai. O que a minha mãe tá fazendo com ele? Porque tem filho que toma essa postura. Mãe, separa desse homem. Mas olha só, esse casal às vezes fala que se odeia, né, que um odeia o outro. E por que tá junto? Tá junto, gente, porque tem algumas pendências ali para serem resolvidas. E enquanto essas pendências não forem resolvidas, nem separar eles conseguem. Às vezes existe muito amor, mas tá faltando equilíbrio, tá faltando ordem, ou é uma questão que não é ali com aquele homem, mas é uma questão sua com a sua mãe, uma questão sua com seu pai. E aí quando você consegue resolver isso, a coisa flui mais, o seu relacionamento de casal flui melhor, sabe? Então, filhos não entram nessa questão dos pais, jamais, filho não toma partido. A Ana colocou aqui, como se manter neutro, muito difícil. A postura sistêmica, Ana, não é uma coisa simples, sabe? Porque a gente sai dessa postura o tempo todo. Se a gente não tomar cuidado, a gente pode sair dessa postura o tempo todo. Como se manter neutro? Quando o seu pai ou quando sua mãe for começar a comentar do outro, a falar mal do outro, a criticar o outro, você pode pensar o seguinte, às vezes ele tá falando só pra desabafar. Às vezes ele não, sabe, não consegue falar para outra pessoa, tem orgulho demais, né? Não pode mostrar para alguém que ele sofre, que ele é humano, que ele tem as dificuldades ou que ela tem as dificuldades. Então, às vezes, sua mãe ou seu pai tá querendo só desabafar com você. Ele quer só falar, só tirar aquilo ali dentro dele. Então, você só escuta e ok. Ou se ele realmente tá falando no intuito de fazer você se posicionar, né? Filho, concorda comigo, me defende, briga com a sua mãe, ou concorda comigo, me defende, briga com seu pai, você não vai fazer isso. Você vai falar, olha, você vai pensar internamente, foca no pensamento que ele vai gerar uma emoção, um sentimento em você. Isso não é problema meu, meus pais que resolvem. É simples assim. Isso não é problema meu, meus pais que resolvem. Sabe por quê, Ana? Se os seus pais não estão dando conta de resolver um conflito deles, quem é você enquanto filha para resolver?
Porque você só tem força, a força que você tem hoje é que vem dos seus pais, e claro, da sua evolução, você já é uma mulher adulta, você já é mãe, então vem da sua evolução também. Mas se não fosse pai e mãe, se você não toma a força deles, você não é nada. Então seus pais, gente, os nossos pais, independente da situação deles, eles são muito mais fortes que nós, a nossa força vem deles. Diante de pai e mãe nós somos pequenos, a gente não dá pitaco na vida de pai e mãe, a gente não tenta resolver vida de pai e mãe, a gente não toma partido entre pai e mãe, a gente fica na nossa postura de pequeno. Esse livro que eu falei da Jéssica, nossa, ele mostra isso com tanta facilidade, com tanta perfeição, pena que ele não tá aqui, tá? Mas eu mostro pra vocês, eu vou fazer um story, né? Depois eu mostro pra vocês como que é. A Sara colocou vixe. A Ana colocou certo. O problema é que eu absorvi demais. Acho que pela falta de maturidade, sim. Então fala pra essa criança que tem aí dentro de você, Ana, que naquele momento você achou que você precisava absorver, mas que agora você sabe que você pode amar seu pai e sua mãe da mesma forma. Você não precisa escolher entre um ou outro, tá? Vai falando pra você isso e para de tomar partido, tá? Os dois, gente, ó, todo pai, toda mãe erra, todo pai, toda mãe vai fazer coisas erradas, né? Vai errar muito, mas vai acertar muito. Independente disso, você só tá aí hoje, você só existe porque os dois se uniram. Em algum momento eles se uniram. Mesmo que depois disso eles só brigaram. Mas em algum momento eles se uniram e aceitaram dizer sim pra você. Permitiu, né? Eles permitiram que você nascesse. E muitas vezes eles conseguiram exercer a maternidade, a paternidade deles, cuidaram de nós, né? Deu carinho, trocou fralda, limpou a bunda de cocô, deu leite, ficou acordado de madrugada te amamentando, ficou acordado quando você tava com febre, né? Os nossos pais, eles fazem isso, né? Não são todos, mas tem alguns que fazem. Então, tem pai e mãe que deixa de fazer tantas coisas pelos filhos, né? Porque, na verdade, assim, a gente precisa mesmo dar uma pausa na nossa vida, né, gente? A vida transforma depois que a gente tem filhos. E depois a gente vai retomando aos poucos, de acordo com o que é possível. Mas tem pai, tem mãe que deixa de viver para viver a vida do filho. Claro que isso tá disfuncional, né? Claro que o pai e a mãe que faz isso tá sufocando o filho. E aí depois eu faço uma live falando, né? Porque às vezes os pais acham que isso é cuidado, mas às vezes não tá cuidando tanto assim não, tá? É causando mais prejuízos na criança. Mas isso é motivo para uma outra live, tá? Depois eu falo sobre isso. Bom, então deixa eu ver quantas horas. Tá, vou caminhar agora já para finalizar de falar então, né? Qual que é a postura que a gente precisa ter? Como que a gente faz então? Como que eu faço enquanto filho? Como que eu faço enquanto mãe, enquanto pai? Qual que é a postura correta? A postura correta enquanto filho, já falei pra vocês, é concordar, não tomar partido. É tomar a força do papai, tomar a força da mamãe, concordar com tudo isso. Agora, enquanto pai, enquanto mãe, é você, numa separação, né, ou numa dificuldade, você falar pro seu filho o seguinte, que você e o pai da criança, você e a mãe da criança, vocês são adultos, vocês dão conta de resolver os conflitos de vocês. Que o filho de vocês não precisa se preocupar com isso, que vocês são grandes, vocês resolvem, vocês são fortes e que vocês resolvem. Que a criança não precisa se preocupar com isso, ou que o adolescente não precisa se preocupar com isso. Às vezes, para as mães, se tiver alguma mãe aqui ou um pai que já tem um filho adulto ou um filho adolescente e essa separação ela aconteceu lá quando esse filho era pequenininho, era uma criança, você pode dizer pro seu filho, olha, mamãe tá te chamando aqui porque quando eu separei do seu papai, eu achei que eu fosse melhor que ele, eu desprezei seu pai, eu briguei muito com seu pai, porque, ó, em toda separação, tá, gente, a responsabilidade é dos dois, todo o relacionamento, ele acontece a dois, então a responsabilidade é sempre dos dois, independente do que o outro faça, a gente tem sempre a nossa responsabilidade, a gente não joga a responsabilidade só pro outro, não, isso é uma postura sistêmica, a gente precisa se responsabilizar pelaquilo que a gente faz, pelaquilo que a gente sente, a gente se responsabiliza por isso. Então, se os seus filhos hoje são grandes, né, já são até adultos, mas quando você se separou, eles eram pequenininhos e naquele momento você teve uma postura, né, de se achar melhor que o seu companheiro ou que a sua companheira, hoje ainda você pode falar pro seu filho, né? Eu tô te avisando isso porque quando você era pequenininho, eu achei que eu era melhor que seu pai. Eu humilhei muito seu pai, eu humilhei muito a sua mãe, eu achei que eu era melhor que a sua mãe, porque quando você para, fica essa sensação, né, que um é melhor que o outro, que um dá conta de cuidar do filho melhor que o outro,
que um faz isso melhor do que o outro. E não é, né, gente? Cada um é pai, cada um é mãe, cada um faz o que é possível pra ele. Então você pode, né, numa postura bem humilde, falar isso pros seus filhos e reconhecer e falar pro seu filho que ele pode tomar o que vem do pai ou o que vem da mãe, que você vai ficar muito feliz se ele conseguir fazer isso. E aí, o seu filho nessa postura, né, de conseguir tomar aquilo que veio do pai ou que veio da mãe, a vida dele se transforma. E a sua também. Só de você ter essa postura de humildade diante dessa situação, já pode modificar a vida aí do seu filho. Então pense nisso, tá? Se seu filho é adulto e vocês se separaram quando ele era pequenininho. Agora, se o seu filho ainda é uma criança, você vai falar pra ele a mesma coisa. Você vai permitir o acesso ao pai, ou você vai permitir o acesso à mãe. Você vai concordar, né, com essa história, porque... Tá, mas o pai da criança, nossa, ele bebe demais. Ah, não, a mãe da criança, ela só quer saber de farra, ela não trabalha, ela não quer saber de trabalhar. Tá, mas foi a pessoa que você escolheu aí pra ter um filho, né? Se não fosse essa pessoa, você não teria o seu filho. Se não fosse o seu pai e a sua mãe, você não estaria aí hoje. Se não fosse a mulher ou o homem que você escolheu para ter um filho, você não teria o filho que você tem hoje. Então é você lidar com isso, concordar com isso, porque foi uma escolha sua. E a sua responsabilidade nisso aí? Você vai ficar só culpando o outro? Você acha que isso resolve alguma coisa? Não resolve. Então você assume a sua responsabilidade nisso e permita o acesso, tá? Geralmente, né, quando existe aí conflitos entre o casal, a tendência é que esses filhos fiquem sempre com a mãe. Não é regra, mas geralmente eles ficam com a mãe. Então é dever da mãe levar essa criança, esse filho até o pai. Agora, Isabela, e se o pai não quiser? Ok. Né? Se o filho em algum momento pedir, você faz o que esse filho pediu. Esse pai depois vai ter que resolver isso. E esse filho também vai ter que resolver, né? Porque se esse filho não toma o pai, ele cresce quebrado. Então, é sempre a gente concordar com o pai, com a mãe dos nossos filhos, ter muito respeito, sabe? Em algum momento houve muito amor ali naquela relação e o filho é o exemplo desse amor que existiu. Independente se foi uma noite, gente, independente se você nem lembra o que aconteceu entre você e o pai da criança ou entre você e a mãe da criança. Em algum momento vocês concordaram ali, né? Houve ali um amor, algo assim, aí essa criança nasceu, tá? Então é concordar e ter muito respeito. E quando a gente faz isso, quando a gente tá nessa postura, fica muito mais fácil. Eu sei que quando o casal tá em conflito, fica difícil, né? Parece que eu tô falando algo assim, não, você tá doida, isso não existe. Mas existe sim, tá, gente? E quando vocês conseguirem fazer isso, né, fica muito mais fácil. Mesmo que hoje o seu relacionamento de casal esteja ok, mas que o relacionamento com o pai do seu filho não esteja. Porque o que importa é o pai e a mãe da criança, tá? Claro que no seu relacionamento também você precisa cuidar, né? Porque é o ambiente que a criança vive e o ambiente também vai moldar as nossas relações. Mas aí vocês precisam ter cuidado com tudo isso aí. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu já vou caminhar para encerrar, só vou dar um recadinho aqui para vocês. E o recado é o seguinte, gente, quem quiser coloca o comentário aí, tá? Que eu respondo daqui a pouco. Gente, então estão abertas as inscrições para o meu grupo. É o programa Mães Conscientes, é um grupo de WhatsApp, é um grupo fechado só para mães, que vai acontecer durante 15 dias consecutivos. Vai começar agora dia 22 de junho e vai até dia 6 de julho, acho que é 6 de julho mesmo. São 15 dias consecutivos. E lá eu vou mostrar pra vocês, assim, como fazer isso, né? Porque vocês escutam eu falando e pensam, tá, ok, e como que eu faço? Então, se você quer saber como fazer, como se libertar de todas essas situações, de todas essas dores, entra pro grupo, tá? Você pode me mandar um WhatsApp, tem link aqui na minha bio do meu perfil, você fala direto comigo, preenche o formulário de inscrição que eu vou entrar em contato com você, ou manda um direct aqui, tá bom? Mas olha só, vamos curar, a gente precisa se curar, a gente precisa se cuidar. E até lembrei de uma situação, né? Teve uma situação que aconteceu nessa semana, uma mãe, foi nessa ou na outra, não lembro. Uma mãe chegou aqui e falando, ai, as pessoas falam de maternidade, nossa, é tão tranquilo, minha filha é tão boazinha. Gente, ela veio pra constelação, quando a gente foi olhar, meu Deus. Então, assim, às vezes, né, a criança tá sendo boazinha porque acha que não pode nem ser criança, que não pode dar trabalho pros pais, de tanto conflito que os pais têm. Então, a maternidade, não é que a maternidade, ela é peso, ela é ruim, ela é castigo, não é. É porque a maternidade, com o advento da maternidade, com a vinda dos nossos filhos, essas crianças fazem a gente olhar para as nossas dores. Elas são presentes, né? As crianças, elas são presentes. Então, é o comportamento, é alguma coisa que acontece, é o relacionamento com o pai da criança, que faz a gente olhar para aquilo que tá, ó, escondido lá
que a gente escondeu dentro de nós e a gente não quer mostrar, a gente não quer deixar que ninguém veja. Mas aí o filho vem, esfrega isso na nossa cara. Então, se você quer olhar para isso tudo, quer deixar sua maternidade mais leve, mais consciente, porque você pode achar que talvez você não tenha nenhum problema na maternidade, mas pode ser que está pesado pro seu filho, tá? Então, se você quiser um processo mais consciente, mais leve, sem culpa, conseguir lidar melhor na sua relação enquanto mãe, conseguir lidar melhor com seu filho, com seu parceiro também, a gente vai trabalhar isso, beleza? E eu espero você, então, vem comigo, tá bom? Obrigada, Ana. Como evitar os conflitos na frente dos filhos e evitar repetir toda a história dos pais? Concordando com seus pais, tá? Concorda com a história dos seus pais, da forma que foi. Concorda com tudo isso e aí vai ficar mais leve pra você. A questão aí é o seu relacionamento com os pais, tá? Quando você concorda com isso, fica mais fácil. No nosso grupo, eu vou procurar fazer exercícios sistêmicos. A gente geralmente faz esses exercícios mais no presencial, mas eu vou trazer muito pensamento sistêmico para dentro do grupo. A gente vai olhar para os nossos pais, porque esse é o nosso caminho para a vida, tá? Kênia, sim, mães com filhos de toda a idade, tá? De toda a idade, não importa, mas só precisa ser mãe, tá bom? Bom, então é isso. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Fez sentido para vocês a live? Coloquem aí pra mim, a gente tem um tempinho. A gente tem um tempinho. Fez sentido pra vocês, gente? Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Então vamos, Ana, vamos que vamos, tá? Esse grupo, né, ele é um grupo pago. Eu mando o link pra vocês. O valor, gente, bem tranquilo. Ó, pra quem tem filho, sabe, chegou a época de frio, né? O quanto que a gente sofre, tem que comprar, trocar a roupa da criança. Pelo menos minha filha, que é pequenininha. Eu tenho que ficar trocando a roupa dela a cada troca de estação. Eu tenho que comprar roupas novas pra ela, porque tá em fase de crescimento. Então é menos do que comprar um conjunto de frio, é menos do que o que às vezes você gasta num lanche que você pede no iFood ou em qualquer outro lugar, tá? É R$67 pra participar por esses 15 dias, tá bom? A Sil já se inscreveu, a Ana colocou foi ótima, a Kênia fodástica, aê! A Ana colocando que foi ótima a live, a Sheila, você é demais, você também, né, Sheila? Já tá inscrito. A Sara continua a live, Sara, ó, é feriado, tá? Vou agora curtir um pouquinho, tá bom? Mas talvez, não vou prometer não, eu tô precisando dar uma outra live pra vocês, que semana passada eu não fiz, aliás eu fiz, mas não foi uma live só minha, eu fiz até com a Ana, né, Ana, do Eros, a gente falou sobre outra questão em relação às atividades escolares, talvez, se for possível, amanhã eu faço, tá bom? Bom, gente, então é isso. Muito obrigada, tá? Por você que tá aqui em pleno feriado, podendo participar comigo ao vivo. E quando a gente faz isso também, fica nítido, né? Que é um desejo nosso de se curar, né? De se cuidar. E a minha missão, sabe? O meu propósito é fazer isso para as mães. Não só porque eu vejo que isso é interessante, que isso é importante, que isso é essencial, mas porque eu também sou mãe e a maternidade, ela me mostrou, né, o quanto que a vida da gente se transforma, gente. No início eu fiquei louquinho, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Quem sou eu? Eu não sabia quem era eu mais. E então, assim, eu amo ajudar as mães, eu amo falar pra vocês, tá? Eu amo estar com vocês e eu amo cuidar das crianças, porque são as crianças que carregam tudo dos pais. A Carolina colocou, não esquece de postar o story. Sim, essa família que tá com o meu livro, ela só vai voltar daqui a 2 semanas que eles vão viajar. Então só daqui a 2 semanas que eu vou poder postar. Mas pode deixar que assim que ele chegar aqui, eu vou fazer um videozinho pra vocês nos stories e vou postar, tá? É um livro lindo, lindo, lindo. Eu acho que eu já até mostrei um pedacinho dele aí. Sil, ela fica salva, tá? Ela fica salva agora, o Instagram mudou o formato, então ela fica salva aqui no IGTV. De toda forma, eu vou subir também pro meu canal do YouTube, tá bom? Ok, Sheila e Aline. Bom, então é isso, Eini. Gente, então é isso, tá? Muito obrigada por vocês e por estarem aqui. E aí, empresta pro Luiz. Pode deixar, tá, Carolina? Assim que o livro eu retornar, eu gosto de levar, que a criança leva pra casa pra trabalhar com a família. Porque nunca a palavra é só pra criança, é pros pais também. Então, toda quinta-feira, 1h, tá, gente? É o nosso encontro, é o horário que eu faço as lives. Participem comigo, eu fico muito feliz quando vocês estão aqui, tá bom? Mesmo que eu sei que muitos de vocês só assistem depois, mas quando a gente participa ao vivo é tão gostoso, tá? Eu fico muito feliz. Então é isso, gratidão, gente. Até a próxima, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau.